A febre catarral ovina, conhecida como doença da língua azul, de acordo com o Jornal Público, tem vindo a afetar vários rebanhos em Portugal, atingindo principalmente as ovelhas e os borregos. Segundo a informação disponibilizada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, DGAV, a língua azul é uma doença causada por um arvovírus da família Reoviridae, género Orbivírus, sendo habitualmente transmitida por mosquitos do género Culicoides. Esta é uma doença viral de notificação obrigatória que não é transmissível a humanos. A mesma não afeta a qualidade da carne, do leite ou dos seus derivados que possam vir de animais infectados. Através dos dados disponibilizados ao público pelo Ministério da Agricultura e Pescas, estes indicam que em Portugal continental já foram detectados os serótipos 1, 2, 3 e 4 do vírus que causa a doença da língua azul. O serótipo 4 surgiu pela primeira vez em 2004 e foi novamente detectado em 2013, com os surtos mais recentes confirmados em dezembro de 2023. O serótipo 1 foi identificado em 2007, com surtos a ocorrerem até 2021. A Confederação dos Agricultores de Portugal esclareceu que o surto de língua azul agravou-se com prejuízos acima dos 6 milhões de euros e sem capacidade para recolher os animais mortos devido à doença. Num comunicado enviado à Lusa, a CAP alertou para um aumento da mortalidade desde o início de setembro até agora, período em que se contabilizam mais de 40 mil mortes entre a população de ovinos, face a igual período do ano passado, e que o setor precisa urgentemente de ajudas. De modo a conter os efeitos, a CAP insta a inclusão imediata da vacinação obrigatória contra o serótipo 3 da língua azul para ovinos e bovinos no Programa de Sanidade Animal, sem encargos para os produtores. E além deste apelo, a CAP lança outro aos agricultores para que os mesmos declarem os casos de doença, de modo a que a real dimensão do surto seja verificada estatisticamente, de forma que os mecanismos de apoio possam ser devidamente acionados. Segundo a Lusa, o governo já anunciou que comprou mais de 3 milhões de vacinas contra esta doença. De acordo com a agência Lusa, o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, vai pedir verbas da reserva de crise para ajudar a combater o surto da doença da língua azul em Portugal. O ministro referiu que está a ser pedido aos criadores afetados para fazerem o levantamento dos elementos necessários e dos montantes quantificados. Só depois de feitas as contas se pode ver a que verbas se poderá recorrer para ajudar os produtores, salientou ainda o ministro. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público, e nós estaremos juntos até bem perto da meia-noite, tratando justamente deste tema que tem sido assustador para muitas pessoas, realmente um vírus que contagiou aí muitos animais, cerca de quase 40 mil animais foram contaminados, e isso tem assustado a muitos em Portugal. Tem afetado a economia, como você acompanhou, tem prejudicado a muitos agricultores. Nós vamos falar muito sobre o tema de hoje com a sua participação. Você já pode entrar em contato conosco, 210-346-091, ou pelo 218-368-008. Nós temos também as nossas redes sociais, você pode participar, interagir conosco, deixar a sua opinião, qual é a origem, o que ocasionou esse contágio. Você pode fazer um paralelo, deixar o seu comentário, o seu ponto de vista para, com certeza, nos ajudar aqui no programa Debate Público de hoje. As nossas redes sociais, @UnifeTVPT, nós temos lá algumas questões nos nossos stories, você pode entrar, deixar o seu comentário. Já vamos colocar para as pessoas, por favor, quem está em casa já pode interagir a partir de agora, através do @UnifeTVPT. A primeira questão, você já ouviu falar sobre a doença da língua azul? Você já ouviu falar sobre esse vírus, esse contágio que
infelizmente, atingiu aí cerca de 40 mil animais. Já ouviu falar? Sabe pouco? Sei o que e como é causado. Você pode deixar também aí o seu parecer. A segunda questão, por favor. Quais medidas acredita serem mais eficazes para esse controlo? Vacinação dos animais, controlo dos mosquitos, isolamento dos animais infectados ou todas as anteriores? Temos uma outra questão. Acha que doenças como esta podem afetar a nossa saúde, a saúde humana, sim ou não? Não sabe dizer. O que você tem acompanhado nas notícias, nas matérias, você gostaria de compartilhar conosco aqui no programa Debate Público de hoje? Então está aí os nossos contatos, 210-346-091, 218-368-008. Eu quero já falar com o nosso convidado de hoje, via telefone, é o Dr. Luiz. Dr. Luiz, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Debate Público. Olá. Está conosco? Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Prazer. O senhor é médico veterinário, correto? Sim, certo. O senhor poderia, diante de tudo que vem acontecendo aí nas últimas semanas, essa mortandade que afetou aí muitos animais, né? Tirou a vida de muitos animais, infectou aí outros, enfim, e tem se alastrado. Faz aí um paralelo, uma avaliação para quem está em casa sobre tudo que vem acontecendo. Então, é assim, o Portugal já estava contaminado com o serótipo 1 e 4 e atualmente vivemos um grande drama causado pelo serótipo 3. O serótipo 3 foi introduzido em Portugal em setembro e desde então, desde o primeiro caso, tem vindo a alastrar, causando, como já disse, mais de 40 mil animais mortos. O problema é que tratam-se de animais que nesta altura do ano tinham filhos, tinham borregos e que eles acabam também por morrer porque perdem a sua progenitora. Infelizmente a vacinação não foi precoce como deveria ser e o surto foi-se alastrando até ao caos atual, onde já nem o sistema de recolha de animais mortos tem capacidade para lidar com a situação. E esse descuido, digamos assim, ou de repente não deram a devida atenção à vacinação, pode ter sido a origem, então, desse grande número, né, de animais mortos. Quais os prejuízos, por exemplo, não sei se o senhor tem mais detalhes, o senhor falava aí de borregos que foram infectados, que morreram e morreram também os filhotes por conta dessa dependência. O prejuízo é muito grande, economicamente falando, mas... Sim. O prejuízo atualmente ronda milhões de euros. Mas além do valor económico, monetário do prejuízo, o que está em causa é a viabilidade de muitas explorações. É isso que eu ia falar, exatamente sobre isso. Quer dizer, os bens, a questão financeira se recupera. Agora, a questão da vida humana, a questão dos prejuízos que podem ainda ser causados na vida humana. É sobre isso que eu queria que o senhor falasse. Há algum risco? Não. O que se trata, a língua azul, serótipo 3, aliás, a língua azul tem 27 serótipos, mas não é uma zoonose. Portanto, é uma doença que não passa a barreira da espécie, não passa dos ruminantes para o ser humano. Portanto, o ser humano aí está salvaguardado. O prejuízo que existe é o prejuízo do agricultor, das famílias, dos empregos, da economia local, em que nesta fase as explorações estavam à espera do input económico da venda dos animais, que ia decorrer agora em breve para a época natalícia, e vêem esses animais morrer sem qualquer opção para os salvar. Atualmente já existe vacina, mas tivemos muito tempo sobre o surto sem poder vacinar os animais, e isso é que causou, se calhar, o maior dano. Foi tudo muito rápido, então. É isso, doutor?
Sim, o surto está a decorrer há 3 meses, 4 meses, mas contabiliza muitos animais mortos, e além dos mortos existem muitos animais que perdem a sua capacidade reprodutiva, e como eu disse, não são só os 40.000 ovelhas que morreram, são se calhar mais 100.000 borregos que contabilizam também para essa soma. Daqui a pouquinho, eu não sei se o senhor tem disponibilidade de permanecer conosco. Daqui a pouquinho eu tenho mais algumas perguntas. Nós temos também aí telespectadores que estão entrando em contato para falar sobre esse tema, esse assunto. Tem aqui notícias. O prejuízo ronda cerca de 6 milhões de euros. Quer dizer, tem afetado a economia portuguesa. Eu tenho por telefone a senhora Ludmila. Muito boa noite. Consegue me ouvir? Sim, senhor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você tomou conhecimento desse surto, dessa febre que matou mais de 40.000 animais em Portugal nos últimos dias? Sim. Eu ouvi falar, sim, sobre essa doença. Você acha que você acredita que poderia ter sido prevenido, algum tipo de prevenção? Ou realmente há coisas que são inevitáveis? Qual é o seu ponto de situação em relação a factos como esse que vem acontecendo em relação a esses animais? Assim, ao meu ver, a minha opinião, não propriamente, há coisas que são inevitáveis, não é? Que vêm a acontecer sem a gente esperar, mas contudo, já haveria um meio de se prever que os animais também podem adoecer, como veio o caso do Covid nos humanos. Então, rapidamente se houve vacinas e contra certos vírus e doenças. Então, acho que também devia-se prever em termos dos animais, porque já, como a gente tem visto, muitos animais já morreram desses 3 meses, estava o doutor a dizer, para cá não se conseguiu evitar devido aos prejuízos e tudo mais. Penso que, por um lado, já se devia prever que isso iria acontecer, tanto que vão surgindo doenças, tanto de animais como os humanos não estamos livres disso, e então quanto mais rápido, mais precaução, o mais depressa possível conseguir fornecer melhor, não é? Para tentar salvar a vida dos animais, no caso. Tá certo, então, Ludmila, muito obrigado pela sua participação. Você fala de Lisboa, Grande Lisboa? Sim, falo de Queluz. Queluz. Tá certo, então. Muito obrigado, ótima noite. Obrigada, igualmente. 218-368-008, você pode ligar agora, você pode participar conosco. Nós vamos atender mais um telespectador e em seguida nós vamos às ruas de Lisboa para saber a opinião das pessoas, o que elas têm falado sobre esse assunto, que é notícia em todos os jornais, todos os meios de comunicação. Eu tenho aqui uma notícia aberta em um dos meios aqui de notícia de Portugal, né, em um veículo de notícia, que fala sobre essa contaminação não ser nociva nem para a carne, nem para o leite do animal. Daqui a pouquinho nós vamos esclarecer essa dúvida com o doutor que está conosco, médico veterinário, Luiz Capella. Eu vou fazer essa pergunta a ele para que nós possamos ouvir diretamente da boca do doutor, que é veterinário, que está conosco no programa de hoje. Mas eu tenho a Bia por telefone. Bia, muito boa noite. Boa noite, pastor. Seja bem-vinda ao programa, tudo bem? Sim, pastor, obrigada. E aí, você acredita que esse vírus que tirou a vida de mais de 40.000 animais realmente tem aí o prejuízo econômico, as questões financeiras, mais de 6 milhões de euros, agora dividido isso pelas famílias, pelos agricultores. Você acredita que isso possa trazer algum tipo de prejuízo também emocional, algum tipo de prejuízo para as pessoas que estavam com uma expectativa em alta agora para final de ano, para as datas festivas, comemorativas, e de repente vem essa situação? O que você tem a dizer a respeito disso? Pastor, eu penso que,
sentido por parte das famílias, dos agricultores e até mesmo de quem aqui faz aqui, pronto, que tem aqui essa criação a nível dos animais, das ovelhas e dos borregos, acaba por ter um grande prejuízo porque é o ganha-pão deles. E aqui vendo uma situação onde realmente há uma grande perda em pouco tempo, que começa a perder aqui, pronto, esse ganha-pão deles, acaba por ser algo que vai desimplicar muito a nível económico, e que realmente vai trazer frustrações, e realmente é normal que traga essas frustrações, porque a pessoa se sente numa situação que foge do seu controle, que realmente aí a pessoa não sabe o que fazer mediante essa situação, visto que também a vacinação, pronto, foi feita numa altura que realmente já não tem mais eficácia. Então há essa situação que acaba por também sair um pouco do controle a nível de quem aqui cria as ovelhas ou até mesmo os borregos. Isso com certeza vai ter uma implicação na economia, sim. Em termos de frustração a nível desta época festiva, sim, pronto, também vai ter essa implicação também de ter aqui uma frustração, seja a nível económico ou seja a nível, pronto, de comércio, por parte daqui dos criadores de borregos e ovelhas. A nível depois de superar essa situação, é uma questão mesmo de também ver quais são agora as consequências que depois vai levar aqui às ideias do que pode fazer aqui para que haja uma superação dessa situação, para que não se alastre durante muito tempo. Tá certo. Bia, muito obrigado pela sua participação. Você fala de que zona de Lisboa? Eu falo de Queluz. Queluz também? Muito obrigado. Ótima noite para si, tá bom? Obrigada, professor. Nós vamos então agora às ruas de Lisboa. As pessoas foram entrevistadas e elas deixam um ponto de situação. Nós vamos saber dessas pessoas o que elas pensam a respeito desse tema. Já ouviu falar sobre a doença da língua azul? Já. O que é que sabe sobre a doença? O que eu sei é que é a doença que dá nos animais. Agora, porque lhe chamam a língua azul, não sei. Um pouco, mas sei que não tem interferência no ser humano. A não ser, eu acho que até mesmo a gente a comer o animal, acho que não faz mal, pois não. Acho eu, não sei, não estou muito informada. Olha, não sei lá muito bem, mas sei que as ovelhas estão todas com a língua azul e que é uma grande chatice. Já há muita gente, produtores que têm muitos prejuízos. A partir daí não sei, e aqui há uns tempos ouvi falar que deviam de fazer um género de, como fizeram das vacinas da Covid, para vacinar as ovelhas todas. Muito pouco, praticamente nada, é uma doença que dá peste nos bovinos e que afeta a qualidade, provoca a morte e que afeta a qualidade da carne também. É contagiosa. Mata montes de animais. De resto, não sei porque é que ela existe. Até precisamente tenho um familiar que tem ovelhas, que me estão a mentir, e eu até me alertei nisso, nesse sentido, porque começa no Alentejo, que há mais gado, entre aspas, não é? Quero dizer que contra os... Não é? Mas está-se a estender... a Serra da Estrela, tudo, infelizmente, que é... Agora, eu não sei de onde é que vem essa derivação dessa língua azul, se é o sistema, se é como é que é dizer, as pastagens, se é é uma doença que é moderna. Mas o facto de haver muitos animais a morrer, como nós temos visto nas notícias dos últimos tempos, é muito prejudicial para a nossa economia, para a economia do nosso país e também para a agricultura, não é? Claro, eu acho que sim, pois. Deve ser das poucas coisas que se calhar ainda não está muito alertado para as pessoas e para os governantes, se calhar, não sei. Foi a primeira vez que ouvi falar. Foi outro dia na televisão, não sabia que existia isso. Eu penso que sim, É sempre um prejuízo para os proprietários, é sempre
É sempre um menos para o país. Sim, sim. Principalmente para os agricultores, que os agricultores andam com a corda na garganta. Exatamente. Ainda vi agora o senhor lá com as ovelhas todas mortas e mandar para lá até disse que a carne de borrego e a carne de cabrito estava mais cara por causa da pandemia, pronto, as ovelhas. E a gente começa a ter problemas em querer comer, que é uma coisa que eu gosto, cabrito pronto, ovelha não, mas borrego, não está a ver, que é uma coisa que sim. E queijos, porque os queijos vão ser derivados da ovelha, que é este, que é uns queijos. E a gente começa a ter receio dessas coisas, não sei se fazem receio porque pode contaminar o ser humano, pode contaminar, porque ainda não está explicado a origem disso, portanto, a contaminação que pode ter o ser humano. A economia a carne torna-se mais cara, de borrego torna-se muito mais caro e as pessoas não procuram comprar essa carne. Primeiro porque têm medo que esteja contaminada. Isso é um dos principais problemas. E que medidas é que você acha que podiam ser tomadas para prevenir ou controlar estas doenças? Tem que ser veterinários, não é? A tomarem conta dos rebanhos e haver um estudo para parar a doença. Pois terá que ser os governos, quem tiver a mandar e pôr e estudar um bocado mais o assunto para saber qual é a origem e o que é que isso pode prejudicar as pessoas também. Até aqui dizem que não prejudica o ser humano, mas também não se tem a certeza, não é? Para mim, acho que tinha que tirar análises e vacinar os animais. Mas que se é preocupante é porque afeta. Isso é a mesma coisa que aqui há muitos anos as vacas loucas. Também afetou e de maneira e provavelmente estará a afetar ainda hoje. Porque na altura falou-se que a longo prazo as pessoas iam ter problemas neurológicos e nunca vi tanta gente com Alzheimer e com Parkinson como agora. Sei lá, também o clima é capaz de ter alguma coisa também de mal. Como tem para o ser humano, também tem para os animais. Digo eu, está tudo contaminado, capaz de também não ser nada bom. Acho que devia ser dada mais informação, mais esclarecimento, até para o consumidor final estar mais informado e para o produtor também ter a possibilidade de ser, enfim, compensado pelas perdas que está a ter. Já ouviu? Eu não sei se o doutor Luiz está conosco em linha, a produção poder me informar. Doutor Luiz, eu tenho duas perguntas para o senhor. Vendo aqui algumas notícias sobre esse caso, a primeira delas é a seguinte: por que, não sei se o senhor consegue nos ajudar esclarecendo essa dúvida, por que as zonas mais afetadas foi a região do Alentejo, Baixo Alentejo? Há uma explicação? É o clima? As regiões mais afetadas muito provavelmente prende-se com a dispersão do vetor, neste caso o colicoide. Eu estava a ouvir agora uma das entrevistas na rua, o senhor estava a falar das alterações climáticas e realmente o que acontece é que o vetor é essencial para a transmissão da doença. O mosquito é o veículo que infecta, pica numa ovelha infectada e transmite a doença para as outras. Portanto, sem ele, a doença para. O que acontece é que há zonas onde este hospedeiro intermediário, assim denominado, existe em maior abundância do que outras, o que faz com que exista mais doença. Ok. E a outra pergunta que eu tenho é a seguinte: é conhecida como doença da língua azul porque um dos sintomas é realmente na língua, há algum tipo de coloração? É verdade, é verdade. Eu queria deixar claro que esta doença não passa para o ser humano, ok? Não tem nada a ver com outras doenças históricas, como o caso da BSE. Esta doença não afeta os seres humanos. Mesmo que se consuma leite de uma ovelha infectada, não vamos ficar infectados. Portanto, podem ficar descansados.
sobre a sintomatologia e sobre o nome da língua azul é porque causa pneumonia. E essa pneumonia leva a cianose, falta de oxigênio no sangue, e depois a língua fica azul. É esse o maior sintoma e é daí que vem o nome da doença. Então o maior sintoma é a pneumonia. Agora, tem outros sintomas, né, doutor? Não sei se o senhor pode descrever. Esta doença é uma doença complexa, mas maioritariamente as ovelhas morrem por causa da pneumonia e por causa de não se conseguirem deslocar para se alimentar. Dá uma febre muito alta, à volta dos 41 graus. Com isso existe uma miosite, uma inflamação dos músculos, os animais não se conseguem deslocar para comer e, como são ruminantes, precisam de estar, digamos assim, quase permanentemente a comer, diariamente, e ao não fazer isso eles acabam por ter uma desbiose ruminal, acabam por entrar em falência, ficam mal nutridos e acabam por morrer, com a pneumonia também associada. Normalmente é uma pneumonia bacteriana que vem complicar o quadro final e que leva os animais a morrer. Isso pode levar, por exemplo, o animal a óbito em 2 dias, 48 horas, 70 e... Geralmente é mais. Anda à volta dos 8 dias. Um pouco mais. O quadro é alongado, é um dos problemas que se foi experienciado em Portugal, foi os produtores verem os animais a morrer e não poderem fazer nada, os animais a sofrerem, os animais a definharem. Depois de infectado, já não, a vacina já não faz efeito? Não. A vacina só faz efeito em animais que não estão infectados. E então, num período antecipado para o animal poder desenvolver uma resposta imunitária competente contra a infecção que poderá vir a apanhar. Ok. Nós temos mais um telespectador por telefone, é o Pedro Ferreira. Doutor, eu tenho ainda mais uma pergunta antes de nós finalizarmos a participação com o senhor. Deixe-me só atender o Pedro Ferreira, um telespectador que fala agora em direto conosco via telefone. Muito boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, pastor. E aí, qual é o seu ponto de situação em relação a tudo isso que vem acontecendo, as mortes desses animais, 40 mil animais, prejuízos muito, muito grandes para as famílias, para os agricultores, prejuízos emocionais, porque muitos desses animais estavam sendo preparados para o abate agora em datas festivas, final de ano, Natal, Ano Novo. E aí vem o aumento dos preços, vem os prejuízos. E aí, o que você tem a dizer a respeito de tudo isso? Está, a meu ver, está para fazer um paralelo, não na escala igual, mas dá para fazer um paralelo com a pandemia que nós tivemos há 4 anos, sensivelmente. Onde o comércio parou, as pessoas não andaram, parou tudo, as coisas aumentaram substancialmente. Eu lembro-me de um caso que aconteceu com um familiar meu que pagou 15 euros por uma máscara. Ou seja, uma coisa assim absurda. E no caso, uma pandemia pode causar isto, ou seja, uma doença que se propague rapidamente, seja por pessoas, seja por animais, ela causa um prejuízo enorme para a sociedade. E aí vem aquela questão também dos superfaturamentos, né, em relação a muitas coisas. Por exemplo, aí nós vimos alguns entrevistados que falaram já do aumento, né, da carne. Infelizmente, as pessoas tentam compensar prejuízos como esse e realmente o consumidor, lá no final da linha, é que realmente, para consumir a carne, vai ter que pagar mais caro. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Pedro. Tá? Ótima noite para si. Boa noite. Nós vamos agora às entrevistas do norte, lá do norte do país, e depois eu volto com uma última pergunta para o doutor Luiz, que está conosco. Ele é médico veterinário, está participando conosco hoje via telefone. Vamos a essas entrevistas e já voltamos. Já morreram mais de 60 mil animais devido a esta doença. De que forma é que acha que isto pode afetar a economia? A economia e a nós. Vamos comer alguns dias. Não ponha a menor dúvida. Aqui está muita fiscalização, mas... Enfim. Mas acha que pode ser perigoso alimentarmos-nos? Sim. É evitar. Alguma vez ouviu falar sobre a doença da língua azul? Sim, ouvi. Da língua azul nas ovelhas.
E o que é que sabe sobre essa doença? Sei que é transmitida por um mosquito que não se propaga para o ser humano nem de umas para as outras, é só através do mosquito. Mas com a perda destes animais, a procura é muita para pouca oferta e os preços vão elevar. Como é que vão ficar os portugueses? Os portugueses, alguns os que podem comprar, compram. Agora, os que não podem comprar, é óbvio, não é? Eu, sinceramente, já por isso não vou optar por comprar ainho, nem cabrito, nem nada disso. Pronto. Também não é costume eu comprar nesta época de Natal. Pronto. Mas há muita gente que compra e realmente com o preço aumentar vão ter que deixar de comprar, não é verdade? De que forma é que fica a vida destes agricultores que vivem da produção destes animais e que os veem a morrer dia após dia? É muito complicado porque investem o dinheiro no gado e depois deixam, portanto, sem chão, digamos, porque não há nada que dê produtividade àqueles agricultores, não é verdade? O que é que os agricultores podem fazer? Nada, não é? O Estado tem... Precisavam ter um subsídio por causa de os vacinarem, não é? Se eles fossem vacinados já não apanhavam a doença. Mas estes animais, ao estarem cada vez mais a ser extintos devido à doença, vão aumentar o preço, por exemplo. Como é que vê esta situação? Acho que é mau para o consumidor, não é? Conhece alguém que tenha enfrentado esta situação, que tenha os seus animais a morrer devido a esta doença? Por acaso não, sou da aldeia e venho hoje da aldeia, venho de Sinfãs de Douro, mas não conheço lá pessoas assim que tenham animais desses. Tenho às vezes 2 ou 3, até tenho um primo meu que até tem umas ovelhas, mas ainda não teve esse problema com elas. E de que forma esta doença da língua azul pode afetar a vida dos agricultores e criadores deste tipo de gado? Afetar a vida, coitados, para a miséria. Se o Estado não contribuir, não ajudar, o que é que eles vão fazer? Se é o trabalho deles, como nós, por exemplo, aqui um emprego, ou assim, chegamos ao fim do mês, a gente recebe o dinheiro. Se eles chegarem, se o gado morrer, já têm gasto muito dinheiro, e continuam a morrer, o que é que eles vão de fazer? Tem que ter uma ajuda do Estado, penso eu. Era a melhor solução. Acha que esta doença é uma doença que tem sido mais comum, este tipo de vírus, atualmente, ou já era comum antigamente? Não, antigamente não se ouvia falar nisso. Portanto, é uma doença recente, penso eu, relativamente recente. E porquê que acha que este tipo de doenças são cada vez mais notórias no dia-a-dia, por exemplo, na vida animal? Eu acho que isso tem a ver com as alterações climáticas, não é? Acho que isso tem a ver com o que se está a passar no planeta, não é? Antigamente não sabia assim isto, tanto. Eu, pelo menos, que eu me lembre. Não me lembro. Esta doença propaga-se através de um mosquito, mas acha que haveria formas de tentar evitar esta situação? Acho que sim, mais limpeza, mais tudo. Mais fiscalização que não há. Não há mesmo. Também não houve aquilo das vacas loucas, ou que diabo. Está a ver. Vai evitar consumir esse tipo de carnes? Não vou comprar mesmo, nem vou alimentar com ela. Mas por algum tipo de receio? Lógico que sim, posso apanhar. Mas não quer dizer que não apanho também nas outras carnes, que a gente às vezes compra coisas que nem sabe. A gente nem sabe, não é? O posicionamento de muitas pessoas é realmente radical, né? Vamos lá nos nossos stories do Facebook, do Instagram, da Unifé TV. Deixa o seu comentário. Vamos colocar mais uma vez as questões para as pessoas. Ao final do programa vamos ter aqui uma sondagem. Já ouviu falar sobre a doença da língua azul? Nunca ouviu falar? Já ouviu falar, mas sabe pouco? Ou você sabe o que é e como é causada? Você pode deixar o seu comentário, deixar o seu ponto de vista. Quais são as medidas, a segunda questão, a serem mais eficazes para o controle? Vacinação dos animais, controle de mosquitos, isolamento dos animais infectados ou todas as anteriores? E a terceira questão, acha que doenças como esta podem afetar a nossa saúde? Você pode participar, principalmente você que sintonizou agora na Unifé TV. Nós estamos em direto com o programa Debate Público de hoje. Coloca o tema para quem está em casa, por favor, para todos poderem
interagir, participar conosco. O tema é justamente essa doença da língua azul que nos últimos meses ceifou a vida de mais de 40 mil animais em Portugal e trazendo aí um prejuízo que ronda por volta de 6 milhões de euros, segundo informações aí dos veículos de notícia. Agora, nós temos alguns comentários, coloca aqui o primeiro, por favor. Veja só, esta pessoa disse o seguinte: boa noite, debate público, obrigado por falarem deste assunto, que infelizmente já me afetou 2 vezes. Já perdi cerca de 10 mil ovelhas e sofri muito para voltar a equilibrar todo o trabalho. Gostava que houvesse mais apoios e não silêncio por parte das entidades. Está aí um internauta desabafando a questão desse prejuízo e esse silêncio por parte de muitas entidades. Temos um outro posicionamento. Boa noite, programa Debate Público. Meu nome é Manuel Oliveira e sou natural do Alentejo. Já sou agricultor, criador de ovinos há vários anos e nunca na vida assisti uma situação destas e nem parecida. A doença da língua azul já me fez perder cerca de 100 ovelhas. Eu tenho o doutor o doutor Luiz, que é médico veterinário. Uma última pergunta. Eu quero já agradecer de antemão, doutor Luiz, pela sua disponibilidade de estar conosco no programa de hoje. Aliás, 2 perguntas eu tenho para o senhor. A primeira é a seguinte: um animal infectado, ele contagia outro? É possível passar esse vírus? Diretamente entre animais é quase impossível. Ah, ok. Então é só mesmo pelo mosquito, né? Pela picada do mosquito. É necessário. Ok. E a segunda pergunta é a seguinte: na ótica do senhor, que tipo de prevenção pode ser feita, que tipo de ajuda pode ser dada a essas pessoas para que prejuízos como esse no futuro seja minimizado, né? Importa dizer uma coisa, que a língua azul tem 27 serótipos, não tem só 3, nem só 1. Portanto, nós temos que aprender com esta lição que provavelmente vamos ter outro surto dentro de pouco tempo, porque anda a circular um serótipo também muito problemático, que é o 8. E, portanto, nós devemos aprender com isto e ter medidas mais céleres de vacinação, nomeadamente. Penso que essa seja a medida mais efetiva. A outra seria evitar a disponibilidade do colicoide, do hospedeiro intermediário e vetor para dispersar a doença, mas isso é quase utópico nos regimes extensivos que são utilizados em Portugal. Portanto, a vacina é essencial. Da próxima vez não pode haver medo dos produtores alertarem as entidades oficiais dos serviços centrais de que existe a doença. Devem ser reportados todos os casos, devem ser tidas em consideração medidas para facilitar os produtores a comunicar a existência da doença e depois implementar programas de vacinação mais céleres no distrito ou no concelho ou até nacionais. Eu estava lendo a notícia, doutor, na região autônoma dos Açores, né, também na Madeira, não houve casos, né? Não sei se o senhor tomou conhecimento disso. Também não houve casos porque também as ilhas têm historicamente uma utilização de bovinos e não de ovinos. Portanto, este serótipo 3 não afeta bovinos, mas é quase assintomático. Portanto, isto é muito problemático em ovinos. Logo, afetou a região sul de Portugal, onde existem grandes rebanhos. Aqui, quanto aos prejuízos, têm que ser contabilizados os animais afetados, mortos e os borregos, que agora vai ser um trabalho de campo exaustivo e difícil de executar. Ok. Doutor, eu agradeço imenso a sua participação. Não sei se o senhor gostava de comentar mais alguma coisa, suas considerações finais aqui sobre o tema, fazer uma avaliação final. Da nossa parte, nós agradecemos. A minha avaliação final para todos os espectadores que estejam a ouvir é: consumam borrego no Natal, estão a ajudar a economia nacional, estão a ajudar os produtores locais e de certeza que não vão ser contaminados. Sem nenhum problema, então. Tá aí, falando com propriedade, o doutor Luiz, que é médico veterinário. Muito obrigado.
Obrigado. Você já pode, então, ficar descansado, porque é um vírus que não é transmissível para os humanos e não contamina também os derivados de leite, né, a carne, como bem disse o doutor. Nós temos mais 2 comentários e nós vamos a esses comentários e logo a seguir vamos fazer a sondagem lá do nosso Instagram. Coloca aqui, por favor, o próximo comentário. Olá, o meu nome é Aníbal Carvalho. Já trabalho no campo há 40 anos, moro em Évora e de 650 ovinos vi morrer 30 ovelhas e mais 100 borregos que já nasceram mortos ou que acabaram por morrer após a nascença. Devido à doença da língua azul, e prevejo que ainda morram mais animais. Quer dizer, ele está falando aí que perdeu esses animais devido à doença da língua azul e prevê que ainda morram mais animais e isto é muito mal. Temos um segundo comentário, um outro comentário. Pode colocar, por favor? Temos aí? Não? Informaram que tinha mais um, eram 4. Bom, vamos então à sondagem lá do nosso Instagram. Você que participou conosco, você que interagiu, escreveu, vamos ver como é que está o posicionamento aí. Pergunta era, já ouviu falar sobre a doença da língua azul? 58%, meu Deus, como pode? Com tanta informação, né, com tantos meios de comunicação divulgando, 58% diz que nunca ouviu falar. 38% diz que já ouviu falar, mas sabe muito pouco sobre a doença. 4% diz que sabe o que é e como é causado. Quer dizer, uma pequena parte da população tem esse conhecimento. A segunda questão era quais as medidas que você acredita serem mais eficazes para o controle deste vírus. Seria vacinação dos animais, 18% diz que é vacinação, 6% controle dos mosquitos, 12% o isolamento dos animais infectados e 64% todas as anteriores. A última questão, por favor. Acha que doenças como esta podem afetar a nossa saúde? 67% diz que sim. Quer dizer, são informações que vão se proliferando e as pessoas vão acabando elas acabam por criar notícias falsas. Nós ouvimos aí da boca do doutor, que é veterinário, especialista no assunto, que não tem nenhum tipo de problema em relação à saúde humana. 6% diz que não e 27% diz que não sabe dizer. Bom, nós chegamos ao fim do programa Debate Público de hoje. O programa de hoje trouxe aí esse assunto que tem sido notícia em muitos veículos de comunicação. Tivemos aí a participação do doutor Luiz, que esclareceu muitas dúvidas. Você que acompanha o programa agora pode sugerir um tema para o nosso próximo programa. Eu vou deixar para você o e-mail, coloca por favor para quem está em casa. Você pode participar, jornalismo@unifetv.pt. Você pode participar, enviar a sua sugestão de tema, a nossa produção vai avaliar, nós vamos trazer aqui no debate para que possamos de alguma maneira ajudar, esclarecer, informar as pessoas aí do outro lado. Tá bem? Agora vem aí o Marcos Bueno com uma programação muito especial logo após o intervalo. Você que quer desabafar, você que precisa conversar, está a passar uma situação muito difícil, complicada, emocionalmente, espiritualmente falando, você está com depressão, com pensamentos ruins, talvez por prejuízo, você perdeu algum bem, você perdeu o trabalho, perdeu um relacionamento, você não está sabendo lidar com essa situação. Então nós estamos aqui para lhe ajudar. O Marcos Bueno vai atender você. Coloque o telefone, por favor, para as pessoas poderem ligar após o intervalo, 218-368-008. Você vai poder ligar e conversar, desabafar com quem entende a sua dor, com quem pode lhe ajudar, tá certo? Nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Um forte abraço a todos, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.